Os políticos, eles não são pessoas jurídicas de direito público, eles são pessoas jurídicas de direito privado. Organizações religiosas são as pessoas jurídicas de direito privado. E as ONGs depende da forma como elas foram criadas. Se elas foram, porque ONG é uma nomenclatura genérica. A ONG, ela pode ter, por exemplo, natureza associativa. Se ela tiver natureza de associação, ela é uma pessoa jurídica de direito privado com natureza associativa. As cooperativas têm natureza associativa, elas são pessoas jurídicas de direito privado. É só você olhar a natureza, é só você olhar o principal daquela pessoa jurídica para você identificar se ela é pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado. Para nós, o que interessa aqui? Para nós interessa as fundações, as associações e as sociedades. Quais são as diferenças elementares entre essas três pessoas? As associações e as fundações não têm fins lucrativos. O fato delas não terem fins lucrativos não significa que elas não possam exercer atividade econômica. Os fins lucrativos que a lei veda são: elas não podem gerar lucro e dividir esse lucro entre os associados, entre os diretores da fundação. As pessoas que entram na associação, as pessoas que administram a fundação, essas pessoas não visam lucro para si. Agora, é lógico que essas pessoas podem sim exercer atividade econômica. Por quê? Porque se elas não exercerem atividade econômica, elas não vão ter o retorno financeiro necessário para que elas possam desempenhar essas atividades. Lembrem que essas pessoas têm uma finalidade, e se elas têm uma finalidade, elas precisam de dinheiro, elas precisam de capital para dar continuidade a essa finalidade, para exercer essa finalidade. E as sociedades não, essas sociedades visam sim fins lucrativos, não só para elas, mas também para os sócios. Os sócios pretendem repartir os lucros advindos dessa sociedade. E para finalizar a unidade, nós vamos estudar fatos, atos e negócios jurídicos. Fato jurídico é todo aquele acontecimento que tem relevância para o direito. Então, tudo aquilo que causa algum tipo de consequência para o direito é um fato jurídico. Claro que existem fatos sociais que nunca vão ser fatos jurídicos. Por exemplo, aniversário. Se eu faço aniversário de 10 anos de idade, isso é um fato natural? É um fato natural. 10 anos de idade representa algum tipo de consequência para o direito? Jamais. Então você não pode dizer que isso é um fato jurídico. Mas se o aniversário for de 18 anos de idade, aí é um fato jurídico. Porque 18 anos de idade você adquire a maioridade, você adquire a capacidade civil plena. Então é um fato jurídico. Os fatos podem ser fatos em sentido estrito, ou seja, acontecimentos que independem da vontade do homem, sejam acontecimentos ordinários, como nascimento, como morte, sejam acontecimentos extraordinários, como caso fortuito e força maior, tempestades, força maior, eventos de natureza, força maior. Ou podem ser fatos voluntários produzidos pelo próprio homem, que são os atos jurídicos. Os atos jurídicos, toda vez que o homem pratica um ato jurídico, ele quer praticar aquele ato, a intenção dele é praticar aquele ato. Agora, em determinados atos, ele vai praticar o ato, só que ele não pode discutir as consequências desse ato. As consequências desse ato são todas previstas na lei. Em determinados momentos, ele pode sim determinar os efeitos desse ato. Então, se por exemplo, eu quero me aposentar, eu tenho regras para me aposentar, eu tenho lei para me aposentar. Eu não posso hoje, com 28 anos de idade, chegar com a Previdência e falar: dona Previdência, eu quero me aposentar e eu quero me aposentar com salário integral. Por que eu não posso discutir os efeitos desse meu ato? Porque esse meu ato está todo definido na lei. Os efeitos são todos definidos na lei e eu tenho que me submeter a esses efeitos, por mais que eu queira praticar o ato. Quando isso acontece, nós estamos diante de um ato jurídico em sentido estrito, ou seja, aquele que, por mais que a pessoa queira praticar, ela não pode discutir os efeitos do ato. No entanto, quando eu celebro um contrato, eu posso definir preço, eu posso definir taxa de juros, eu posso definir forma de pagamento, eu posso definir quando vai ser o pagamento, eu posso, depois de um tempo, querer renegociar o débito que eventualmente decorra daquele contrato. O que eu faço? Além de eu querer praticar o ato, eu tenho também autonomia suficiente para discutir os efeitos do ato. E aí entram os negócios jurídicos. Então, os atos jurídicos podem ser atos jurídicos em sentido estrito
ou seja, aqueles que você quer praticar, você não tem ingerência sobre os efeitos. E os atos podem ser também negócios jurídicos, que são aqueles que, além de você querer praticar, você tem ingerência por força de um poder que nós chamamos de autonomia privada, de negociar os efeitos, de definir quais são os efeitos daqueles negócios. Os principais negócios jurídicos que nós conhecemos são os contratos, e nós vamos ter a aula específica tratando de contratos empresariais. Então, com isso eu encerro a aula de hoje. De novo, eu quero que vocês façam todas as atividades, leiam os fascículos e estou disponível por e-mail para discutir quaisquer situações que vocês queiram. Obrigada.